Você quer abrir uma empresa, mas você não sabe por onde começar? Bom, então esse é o vídeo certo para você. Fica com a gente porque a gente vai passar um passo a passo que, se você seguir corretamente, vai evitar muita dor de cabeça e vai fazer com que você já comece do jeito certo. Até porque a gente quer mostrar nesse vídeo todo o passo a passo, né? Como que funciona, como é que é o processo de abertura, quais são os documentos necessários. E no final, ainda tem uma dica bônus que vai ser muito importante, que vai fazer a diferença para o teu negócio. Quando a gente está começando qualquer empreendimento, qualquer empreitada que seja, a gente precisa, primeiro de tudo, pensar o seguinte: quem serão os sócios desse negócio? Eu vou abrir esse negócio sozinho? Vai ter um sócio? Geralmente o pessoal costuma trazer sócios complementares. Então, por exemplo, se eu sou um cara muito bom comercialmente falando, eu talvez precise trazer um sócio que seja muito bom no operacional. Ou, se eu sou bom no operacional, trazer um sócio que é bom no comercial. Enfim, buscar sócios ali complementares. Importante dizer sobre sócios: na maioria dos casos, quando a gente abre um negócio, a gente tem um sócio ali quase que como um casamento. Você vai estar ali convivendo com o teu sócio praticamente mais dias do que com a tua família, porque você vai estar ali todo dia trabalhando com aquela pessoa. Então é importante vocês terem uma certa sinergia para que o negócio também vá para frente. Hoje a gente pega muito, infelizmente, negócios sendo desfeitos, desmanchados por conta de briga societária. Então, escolher bem com quem você está trabalhando é um passo muito importante. O segundo passo que a gente precisa pensar é: qual vai ser o nome da empresa? E aí é importante a gente pensar dois, três nomes. Por quê? Primeiro, a gente precisa saber: existe um site já? Existe uma marca registrada também desse nome que eu pensei? Porque se já tiver marca registrada ou uma marca semelhante muito parecida, esquece. Não vai funcionar, vai criar confusão na cabeça do consumidor. O INPI, que cuida dessa parte de marcas, não vai aprovar. Então, dá uma olhada, entra no site do INPI, vê se não existe já nenhuma marca, entra no registro BR, tenta registrar o site. Por quê? Porque isso vai já fazer com que você pense outras opções. Né? Então é muito importante, porque se você cria toda uma marca, gasta dinheiro com design, com site, com não sei o que, depois quando você vai registrar já tem uma marca ali registrada, já era, foi um investimento que você perdeu, não só um investimento financeiro, mas um investimento de tempo também. Então essa questão da marca, talvez ela seja o segundo ponto mais importante depois do sócio que a gente tem que pensar. E aí, obviamente, se você está querendo começar um negócio, você já tem mais ou menos uma ideia de quais são os serviços que você vai prestar. Né? Então, definir exatamente ali quais são as atividades que vão ser realizadas, como que elas vão ser realizadas, vai ser presencialmente, vai ser através da internet. E aí, isso já vai te trazer uma visão para o próximo passo que a gente tem que pensar quando vai abrir uma empresa. Que é, por exemplo, se é uma empresa de prestação de serviços, onde ela vai funcionar? O serviço vai ser prestado na internet, então essa empresa de prestação de serviços pode ser na minha casa? Não, precisa ser num ponto em que eu vá atender clientes, então vou precisar alugar um espaço, uma sala comercial, um escritório de coworking, que é um escritório compartilhado, enfim, existem vários caminhos que você pode seguir, mas e óbvio também que, dependendo do tipo de atividade que você está prestando, não vai fazer tanta diferença, né? Se for uma atividade que você consiga prestar através da internet, você consegue abrir empresa na sua residência. Agora, tem um ponto aqui que a gente tem que ter muita atenção, que eu quase não vejo ninguém falando, que é o seguinte: a partir do momento que você abre um CNPJ com o endereço da sua residência, você está colocando o seu endereço público na internet. Porque o endereço, os dados do CNPJ são dados públicos, qualquer pessoa consegue consultar. Então, a partir do momento que você faz essa escolha, você tem que estar fazendo essa escolha com essa consciência. Né? Diferente, às vezes, de você colocar numa sala ou num coworking. Hoje, você, inclusive, tem endereços fiscais que você pode colocar. Aqui na contabilidade, para alguns clientes, a gente oferece a possibilidade da pessoa abrir a empresa e colocar o endereço do nosso escritório, né, do escritório aqui da contabilidade, para facilitar, às vezes, para você não ter que colocar o endereço da sua residência. Então, é um caminho. Existem empresas que alugam esse tipo de endereço. Uma coisa também importante que a gente precisa pensar quando a gente vai abrir uma empresa é: quanto que eu vou investir para abrir essa empresa? Né? Quanto de capital é necessário para que essa empresa comece?
Se eu estou abrindo, por exemplo, uma fábrica, eu preciso comprar maquinário. Esse maquinário vai ser pago à vista ou parcelado, vai ser um financiamento da indústria que fabrica o maquinário ou vai ser um financiamento bancário? Quais são as taxas? Quanto isso vai me custar? Como que esse investimento vai ser dividido entre os sócios? Na prestação de serviços, geralmente você tem um investimento um pouco menor. Você precisa ali de um computador, talvez de alguns sistemas, um telefone, coisas mais simples. Mas é um investimento que você vai ter que fazer. E esse investimento vai demandar um capital. E esse capital, como que vai ser dividido? Você tem um sócio que é 50-50, cada um vai botar metade do capital. Então é importante pensar isso. E aí, tudo isso planejado, tudo isso já estruturado, isso a gente está falando de uma primeira etapa, que é uma etapa conceitual, a gente já parte para uma etapa na sequência de separar os documentos necessários. Então a gente precisa separar RG, CPF dos sócios, comprovante de residência, contrato de locação ali se for uma sala, se for um espaço que você locou, o IPTU do imóvel, endereço da empresa, porque tudo isso vai ser requisitado na hora da abertura da empresa. E como que funciona esse passo a passo de abertura de empresa? Primeiro a gente monta o que a gente chama de contrato social. A gente faz a elaboração do contrato social. O contrato social, ele é a regra da empresa. Então, assim, na junta comercial ou no cartório, dependendo do caso, você tem até alguns modelos, porque o contrato social precisa seguir precisa ter dentro do contrato social algumas cláusulas obrigatórias, tá? Só que ele é a regra do jogo. Se você tem um contrato social mal feito, você pode ter depois um problema com o teu sócio que não tem uma previsão sobre aquele problema no contrato social e você ter um contencioso, um problema judicial por conta da falta de uma cláusula contratual. Então pensa bastante. A gente aqui sempre orienta com algumas cláusulas contratuais adicionais das padrões. A gente costuma sempre entender também a relação entre os sócios na hora de montar um contrato social, porque isso é melhor você debater ali e queimar cartucho, queimar neurônio agora debatendo contrato social, do que lá na frente, numa briga, numa situação delicada, você não está com isso muito bem esclarecido. Então, monta-se o contrato social e aí a gente registra, então, o contrato social nessa junta comercial ou no cartório, dependendo do caso, que aqui eu não vou entrar muito em detalhes para não ficar muito maçante. Mas feito esse procedimento de protocolar o contrato social, aí a gente já vai para a Receita Federal, para a emissão do CNPJ, depois a gente tem a inscrição municipal, cadastro para emissão de nota fiscal, homologação da prefeitura, os demais registros obrigatórios, cada tipo de negócio tem às vezes uma particularidade em termos de registro, então não existe assim uma receita de bolo para todos os tipos de negócios, cada um vai demandar uma especificidade técnica ali, ou um registro mais elaborado, um registro mais específico ali de acordo com a atividade e também de acordo com o local onde essa atividade será prestada. A gente pode colocar hoje uma média de 25, 45 dias, às vezes bem menos, então se você está com a documentação completa, você pode ter a empresa aberta na mesma semana, às vezes em 2, 3 dias, mas assim, vai depender muito, vai depender da documentação, se ela está completa, se não está, da agilidade dos órgãos públicos, do tipo de atividade exercida, se tem algum tipo de fiscalização necessária. Então não dá para cravar uma data certa. Mas a gente vê um certo esforço, né, principalmente dos órgãos públicos, em tentar desburocratizar essa parte de abertura de empresa, até porque é de interesse, né, do governo que tenham empresas abertas para poder arrecadar ainda mais impostos, né? Então, além dos impostos, você também tem as taxas que você paga para abrir empresa. Então, isso é benéfico para o governo. Então, quanto mais rápido isso acontecer, mais a chance, né, maiores são as chances de você ter mais empresas sendo abertas. E aí, quais são os impostos, né? A gente dando uma pincelada aqui rápida, que podem incidir ali sobre uma empresa, principalmente uma empresa prestadora de serviço. A gente vai ter imposto de renda, a gente vai ter a CSLL, a gente vai ter PIS, a gente vai ter COFINS, a gente vai ter o ISS. Com a reforma tributária, isso está mudando. Então, a partir de 2027, a gente começa a ter algumas mudanças, como, por exemplo, a exclusão do PIS e da COFINS, depois do ISS e do ICMS. Mas, por enquanto, hoje, quando eu gravo esse vídeo, são esses os impostos que as empresas de serviço pagam.
Dependendo do regime que ela escolher, você vai ter uma guia unificada ou guias separadas para cada um desses impostos. Agora, não dá para dizer qual que é o melhor regime tributário, sim, isso vai depender, primeiro, do tipo de atividade, porque dependendo da atividade que você está prestando, você não pode ser do Simples Nacional, né? Você não pode, dependendo da atividade, você não pode ser nem do lucro presumido, você já tem que entrar no lucro real, do tipo de faturamento, quantidade de funcionários, enfim, existe uma série de variáveis que precisam ser analisadas para definir o regime tributário. Então, se você precisa de ajuda para definir o regime tributário ou para fazer essa abertura de empresa, de uma contabilidade especializada, eu quero te convidar a clicar no primeiro link da descrição, conversar conosco, conversar com um dos nossos consultores. A gente já abriu mais de 150 empresas em todo o Brasil, então é algo que a gente está acostumado a fazer, a gente gosta de fazer um planejamento tributário, entender do teu negócio, para que você comece do jeito certo. Então clica no link, no primeiro comentário, porque a gente quer e a gente pode te ajudar. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo.